Vê se estão me ouvindo agora. Estão me ouvindo? Uda, está me ouvindo? Agora sim, professora. Bom dia. Gente, nós vamos indo então. Eu não sei se é bug isso aqui, porque não mudou nem nada, tá? Nós só entramos mesmo numa chamada e, enfim, saímos de uma, entramos em outra, mas vamos lá. E aí eu não sei o que está acontecendo, mas às vezes isso tá, não sei, às vezes isso acontece. E aí vamos retomar então. Deixa eu só... Ah, peraí, só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela. Estão enxergando o compartilhamento então, né? Então ele propõe aí o que ele vai estar discutindo, né? 3 marcos, enfim, para poder estar revendo dando continuidade nessa aula de hoje e tal. E aí ele entra na concepção de história, né? Nessa concepção de história, ele coloca então que existem concepções de história que se antagonizam quanto ao papel do homem no seu processo de desenvolvimento, e com isso apresentaremos a seguir 2 concepções históricas. Tá? A primeira, então, considera como internalista, e são 2 concepções que, de maneira geral, são apresentadas, mas que a gente apresenta críticas sobre elas, tá? Então, pressupõe que as ideias científicas são produtos de outras ideias, e, nesse sentido, não considera os fatores externos, tais como condições sociais e econômicas e técnicas, revelando somente fatores ideológicos, supondo que, desta forma, que a origem de um pensamento científico está no interior do sistema de ideias de uma época. Então, essa concepção, né, ela é contada de maneira cronológica e linearmente. Então, o que é considerado dentro dessa concepção, né? Em que não se faz presente a análise da ciência como prática social de uma determinada sociedade, vivendo em determinado momento histórico. Então, a gente não vai levar a historicidade, a gente não vai levar o social, a cultura, enfim, tudo isso que a gente tem vertentes teóricas que utilizam hoje, não quer dizer que todas utilizam, tá? Essa concepção revela o homem como ser criador da realidade a partir das ideias, definindo a história como uma história intelectual. Então, é muito do que a gente viu já. Lembra aqueles livros de história? A gente fala assim, fulano foi o criador disso, fulano que criou isso. Então, é uma história de fatos. Tá? Então, ela traz o fato como algo importante e desconsidera tudo o que está acontecendo ou o que aconteceu em determinado momento histórico. O que estava acontecendo? Tanto que a gente viu hoje, se a gente pega canais hoje de historiadores, a gente fala, poxa, mas não foi isso que eu aprendi na história, né? Lá quando eu era menor. Então, por quê? Porque não se trazia a leitura da realidade. A gente estudava um marco histórico, né? Mas a gente não sabia o que estava acontecendo na época, a gente não conseguia linkar, porque a gente também veio de uma ideia cronológica e linear. Então, a história para a gente era datada. E esses marcos também são datados. Né? Então, alguém inventou. Então, tem alguém que tem uma ideia e por isso ele é considerado. Mas o importante é a ideia. Dizemos que tal concepção é uma história desligada do homem que a produz, porque trata somente das ideias em si, mantendo afastada das circunstâncias de ordem social que as produzem. Então, e a segunda concepção? Definida como externalista, a história se condiciona por interesses sociais, ideológicos, filosóficos e econômicos, podendo ser fatalista ou mecânica. A lógica é de causa e efeito, né? A concepção é de um homem passivo e por estar totalmente condicionado aos fatores sociais e econômicos. Então, de maneira geral, a gente não tem hoje um pensamento de influência, a gente tem uma ordem de determinância. Então, o social, esses fatores políticos e econômicos, eles são determinantes sobre esse sujeito. Eles são maiores que esse sujeito. E por isso ele traz essa concepção passiva, porque o homem ele tem que se ajustar a tudo isso. Tá?
Alguma dúvida, gente? Não? Tudo tranquilo aí? Hein, professor, eu tenho uma dúvida com relação a você está falando dessa primeira concepção. Estava vendo a aula ontem e não entendi muito bem. Fala assim, ordem cronológica e linear. Eu não entendi o que é linear. Com quem que eu tô falando? Com a Cláudia. Cláudia, o linear é quando a gente coloca, vamos supor, algo que eu vejo, vamos supor, por etário. De 1 a 7, isso é linear. Ou a concepção cronológica, isso é linear. Então, a gente consegue ver algo que só vai, a gente não vê um fenômeno que considera outros fatores. Então, o linear seria, eu só penso na ideia, eu só penso que é uma ideia. Eu não penso que seja uma ideia que surgiu em determinado contexto, de uma pessoa que estava situada num lugar tal, que tinha essa cultura, que tinha essa etnia, ou que era afrodescendente, ou que era branco, enfim. Quando a gente fala da cultura etnocêntrica, que é a cultura que nós utilizamos, ela é mais nesse sentido, linear, porque a gente só utiliza ela para contar todos os fatos da humanidade, né? Todo mundo é branco, todas as pessoas que eram negras tiveram que se tornar brancas por causa disso. Então, eu considero os marcos que as pessoas fizeram muito importante, muito mais do que estava acontecendo ao entorno. É como se fosse a questão do herói, né? É alguém que veio criar uma ideia e que por isso teve, enfim, tem vários arquétipos aí que falam depois, que vocês tomara que vejam lá na frente. Mas assim, de maneira geral, essa concepção cronológica e linear é para contar a história só de um jeito. Eu só conto dessa forma. Eu deixo de desconsiderar todos os outros fatores que estão em jogo. Tá? Então, quando a gente fala o linear também, o que eu quero contar? Quando a gente fala de história, a gente deixou de escolher uma série de outros fatores que nós poderíamos contar para as pessoas, né? Com outros olhares, e nós selecionamos aquele olhar que nós queremos passar. Aí está um fator ideológico, né? Que está muito mais na primeira do que na segunda. Então, o que está por trás do que eu quero contar e por que eu seleciono dessa forma? Né? Então, só tenho uma forma de contar, ou só é essa que eu te apresentei. Eu desconsiderei uma série de outras coisas. Ou sempre foi te apresentado dessa mesma forma. Então, quando a gente lembra da história que nós tivemos, por exemplo, nos livros, né, nas séries iniciais, é muito disso. É uma história sempre datada, com fatos, de maneira linear, sempre a descoberta eram por brancos, sempre voltados para a Europa. Por exemplo, o continente africano, ele começou a ser estudado recentemente. Ele começou a aparecer nos livros de história recentemente. Isso porque eu sou professora de ensino básico. Então, na minha época, eu não sabia direito o que era continente afro-ascendente. Eu não sabia. Eu fui entender isso melhor dentro, já praticamente formando, junto com o professor que fazia o mestrado nessa área. Então, tem um outro lado da história que ninguém contou, que não nos foi apresentado, mas que foi selecionado e que foi colocado num livro, e esse livro é que um monte de gente tinha acesso. A maior parte das pessoas tinham acesso. Entre tantos outros fatos, acontecimentos, enfim, pessoas envolvidas, em que também faziam parte ou fazem parte da nossa história, porque a gente não chegou aqui sozinho, a gente chegou para a gente estar aqui, um monte de gente teve que vivenciar fatos e acontecimentos históricos para nós estarmos aqui. Então tem toda uma história por trás da gente. A gente faz o quê? A gente faz a transmissão dessa história, né? Então a história que nos foi passada, ela é de maneira linear, ela deixou de desconsiderar, por exemplo, os indígenas, porque eu, por exemplo, só tive ideia de indígena dentro da parte que falava do período colonial. Então, a gente não sabia que tinha uma etnia indígena, a gente não sabia
A gente só sabia que teve no período de colônia, que os portugueses vieram para cá e que a gente já sabe o que acontece com a história. E ponto. A gente não sabe como que sobreviveu. Então, a gente vai ter notícias disso mais tarde e ainda de maneira muito distorcida pelo um olhar mais branco. Então, isso é linear. O linear é quando a gente seleciona ou foi no selecionado e isso é que é passado. Então, gente, vocês também têm que ter curiosidade. Por isso que hoje a gente tem várias temáticas, vários grupos, enfim, que a gente tenha como chegar perto e entender o que eles estão pesquisando, qual outras culturas e etnias, enfim, né? Ou, como a gente chama, movimentos sociais, o que está acontecendo, o que eles estão estudando. A gente da psicologia, a gente tem que saber isso, porque várias pessoas chegam até nós. A gente não pode só ter uma concepção de história, né? Mas, enfim. Bom, e aí ele coloca a concepção internalista, que dá a entender que o homem cria individualmente, né? E exclusivamente no plano das ideias, as suas formas de conhecimento. Então, a gente também tinha a ideia de gênio. Quando a gente estuda inteligências múltiplas, isso cai por terra, porque a gente fala assim, quem que eram as pessoas geniais que tinham super ideias? Era quem podia ter, né? Ninguém pegava um plebeu ou uma pessoa muito pobre e essa pessoa era quem tinha uma ideia, uma super ideia. Não, né? Eram sempre aquelas pessoas que viviam numa sociedade que tinham N possibilidades, né? Condições, tanto financeiras quanto, enfim, várias condições que abriam portas para ter o estudo e aí poder ficar nesse campo da ideia. A concepção externalista, ela predetermina o homem como se ele fosse reflexo e registrador dos fatos, sem nele intervir. Então, aqui é o contraponto. Enquanto eu tenho um que ele fica nesse campo das ideias, né, como de conhecimento, a gente tem um outro que é o externo, isso é um outro momento da história, que o homem ele é passivo. Então, tudo funciona em torno dele e ele não só fica ali esperando, ele vai ser produto de tudo isso. Portanto, os fatos, por serem concebidos como mecânicos e pré-determinados, são independentes da ação humana, gerando uma visão de homem como ser passivo diante do conhecimento. Então, diante de uma oposição entre subjetividade, que é o que a gente trabalha, criação de ideias a partir da própria subjetividade, e aí a gente só pode ter subjetividade, ou se a gente só entende subjetividade quando a gente entende o nosso self, quem somos nós, enfim. A gente precisa, de maneira geral, saber falar sobre nós, sobre a nossa própria história. E aí eu pergunto para vocês, como é que nós, que tivemos um currículo tão branco, com uma série de elementos que a gente não se sentia pertencente, porque a gente só foi começar a estudar historicidade de comunidade, gente, depois de 2000 e pouquinho. Isso não tinha antes. Então, quando a gente estuda currículo de história, estudar a partir do sujeito para o mundo foi uma coisa nova. A gente estudava do mundo para o sujeito. Então, a gente estudava o que acontecia na Europa, mas não sabia o que acontecia no Brasil. A gente estudava, por exemplo, o que acontecia em São Paulo, mas não sabia o que acontecia em Cuiabá. Né? A gente não sabia essa dimensão geográfica histórica, né? Para a gente falar, opa, a gente está situado aqui. O que acontece na minha comunidade? Que dispositivos eu tenho na minha comunidade? Como que eu me sinto aí? A gente trabalha sistema de pertença do sujeito, quando ele se apropria de algo que é seu, né? Ou de onde ele vive, ou que serviços que tem para ele naquela comunidade, como é que aquela comunidade flui, enfim, uma série de coisas, né? E objetividade, ocorrência de fatos de forma mecânica que independem do homem, ou seja, contrapõe-se o homem enquanto autor de ideias aos fatos que acontecem à sua revalia. Temos assim, homem e ideia, de um lado, e fato e determinismo do outro. Então, se formos buscar os conhecimentos fundamentando-nos na história social do homem, teremos, aí ele coloca como se fossem assim, 3 coisas diferentes. Uma concepção de história, que é o que eu estou dizendo para vocês, outra concepção de homem e outra concepção de ciência.
Se o passado pode nos explicar o presente, necessitamos conhecer esse passado, não meramente factual, mas inserindo nele o homem que não só cria a história, como vive na história, né? Então a gente traz a ideia e a gente desconsidera todos os sujeitos, né? Foi isso que a gente fez, por exemplo, só trabalhando o Dia do Índio, que a gente faz isso até hoje, né? A gente até hoje comemora o Dia do Índio, né? E a gente fala indígena hoje, né? Mas a gente não considera direito, né? A gente não sabe a etnia, né? A gente não sabe quais são os termos, muitos de nós ainda não sabem quais são os termos técnicos que nós utilizamos hoje, qual é a concepção de cultura para eles, porque então que eles têm toda essa importância ainda para continuar lutando pela cultura deles, pela forma de viver deles, né? Necessitamos entender, antes de tudo, esse homem como criador, produtor de ideias, produtor de ciência, produtor de história. Para entendê-los, temos que compreender através do movimento da própria história, a sociedade em que vive, caso contrário, estaremos concordando. Então, que ele coloca o solipsismo aqui seria a única realidade, que é a crença de que a única realidade é o eu e assim o homem pode ser criado a partir tão somente de ideias. E ele traz aí, eu coloco para vocês uma citação de Marx, né? O primeiro pressuposto de toda a história humana é naturalmente a existência do indivíduo, né? De indivíduos humanos e vivos. Porque ele vai falando que o homem ele vai se constituindo enquanto homem, né? Através do instrumento, né? Do trabalho, através das relações, a gente vai se constituindo enquanto homem. Porque se nós nascermos e não formos criados por um homem, ou, por exemplo, aqui a gente nasce no meio, enfim, da nossa comunidade X. Para que a gente entre em contato com a nossa língua, com a cultura que utilizamos, a gente precisa nascer entre os homens. Então, a gente se constitui enquanto homem nesse movimento social, né? Não é inato esse processo. E ele diz que, e aí tem vários estudos quando começaram a teoria histórico-cultural, por exemplo, de crianças que eram criadas como se fossem outros animais e não humanos. E elas não se apropriaram da linguagem ou da língua que nós utilizamos, né? Então, todo esse sistema simbólico, elas não tinham. Então, a gente só se constitui enquanto homem quando a gente está em contato com outros homens que vivenciam a mesma cultura, enfim, os mesmos sentidos e significados sociais. Então, é através das trocas, né? Então, concluímos que a ciência é uma forma de conhecimento que o homem produz e, portanto, a ciência só pode ser entendida como atividade humana, que se desenvolve a partir da atividade prática de trabalho, que aí isso vai de encontro ao histórico-cultural, tá? Porque ele concebe dessa forma, né? Então, assim como qualquer outra coisa, né? Então, a ciência ele também concebe como uma prática social, e é uma prática social, né? Bom. Então, da mesma forma que afirmamos que dentre as ideias que o homem desenvolveu ou desenvolve no seu processo de existência humana, a ciência é uma forma de conhecimento, dizemos que a filosofia também o é. Quando o homem, através do trabalho, deixa de só se identificar com a natureza e passa também a diferenciar-se dela, através de um processo de deslocamento, né, da natureza, isso significa uma mudança qualitativa que impõe o aparecimento do pensamento racional. O homem deixa de ser tão somente puramente biológico e começa a observar e analisar os fatos da natureza, o nascimento, a morte, então os fenômenos que fazem parte da nossa existência, o sangramento e tantos outros aspectos que compõem a vida. Então, de maneira geral, a gente antes estava muito mais vinculado à sobrevivência, o que a gente precisava. Então ele fala, quando a gente se desloca da natureza, quando a gente vai se apropriando do que é ser humano, né? A gente vai se humanizando, ele vai falando que esse deslocamento é que de maneira geral é que vai aparecendo o pensamento racional, a razão, tá? E aí a gente coloca aqui, né? Quando ainda colado à natureza, a explicação do mundo girava em torno dos mitos, né, que a gente tinha muito disso, né, tem vários mitos que a gente traz até hoje,
né? E narrava sobre a origem do mundo, dos homens e dos deuses, né? E aí eu coloco aqui para vocês um pouquinho do que é mito, enfim, e por que entra então a filosofia, né? Então, somente após certas mudanças na sociedade, como o invento da moeda e democracia, que o mítico passou a ser questionado e substituído por uma forma de pensar que exigia outros critérios para a confecção de argumentos. Então surge a filosofia e um conhecimento racional, sistematizado, com validade universal, né? Bom, então, em relação ao desenvolvimento do pensamento, ele surge da atividade prática que, de alguma maneira, tinha uma garantia à sobrevivência através do trabalho. E isso acontece a diferenciação, tá? Então, através da fabricação e utilização de instrumentos para o trabalho, como através da linguagem, tanto quanto a transmissão de conhecimento. Então, essa diferenciação, ela vai começando através de instrumentos, através da linguagem. Então, a gente vai se humanizando, né? E com isso também vai surgindo esse pensamento lógico, né? Desses questionamentos. Então, por exemplo, ele traz muito, que eu vou trazer para vocês na frente, a parte que a gente vai virar sedentário, o quanto que isso tem para a gente uma importância muito grande. À medida que o homem vai se socializando na relação com outros homens e com a própria natureza, também vai superando sua condição biológica e, sem deixar de ser natural, começa a diferenciar-se da natureza. Então, a filosofia nasce em virtude da necessidade do homem organizar seu pensamento. Então, essas transformações ocorreram que ele traz de maneira, ele vai trazendo no texto. Então, a gente tinha uma parte da história em que a gente era nômade, então a gente ia atrás de comida, ia atrás de abrigo, né? E aí tem um momento em que a gente vai se sedentarizar. Com a sedentarização, a gente vai escolher um local. Então, eu vou geograficamente, né? Escolher um lugar para mim morar, e aquilo se chama-se depois território, né? Quando vocês estão estudando história, geografia. Através desse território também a gente vai fazendo uma série de atividades ali. Então, a gente tem ali, daí a gente fala da agricultura, dos instrumentos que eu preciso para mim estabelecer nesse território, dessa atividade que eles chamam, daí a gente vai falar de trabalho, né? Mas é a principal atividade, né, que a gente tinha na época, enquanto trabalho, enquanto sobrevivência, enquanto sustento, para a comunidade que começa a se instalar naquele território, né? E ele fala dos instrumentos de trabalho que, para a teoria histórico-cultural, isso é muito importante na constituição do homem, né? Então, ele vai se apropriando desse instrumento de trabalho e, com isso, vai potencializando também outras funções, a linguagem que a gente vai estar vendo, que utiliza-se muito. Então, outros fenômenos aí, ou outros processos psicológicos, a gente vai se desenvolvendo com também essa organização desse pensamento racional. O questionamento, a linguagem, a apropriação de significados, a criação de tudo isso também, coisas que não tinham, tem que passar a ter e a gente tem que nomear, né? Quando a gente estuda disciplinas específicas, por exemplo, a gente começa a aprender mais isso. Como é que o homem aprende a contar? Ele aprende com o próprio corpo, né? A gente aprende isso na matemática, que nós utilizávamos o nosso corpo e nós utilizamos até hoje, inicialmente nos primeiros anos de idade, mas nós utilizávamos isso muito mais. E aí, depois disso, ele utiliza de instrumentos para poder contar também. Enfim, uma série de coisas. Essa forma de pensar leva o homem a deslocar-se do pensamento mítico para o pensamento racional. E assim as explicações giram em torno da natureza da psique, né? Dessa forma, o desenvolvimento do pensamento passa por outro estágio, que é a atitude de filosofar, que responde aos problemas com os quais o homem se defronta na sua existência. Essa atitude de filosofar pressupõe a reflexão, o debruçar sobre as questões sem considerá-las a priori resolvidas, como crer num pensamento mítico, por exemplo. Então, é uma reflexão. Volta aqui, ele começa a retomar aquelas ideias iniciais que nós tínhamos, a importância do refletir. E não se dá aquilo como pronto e acabado, né? Então, a gente utiliza muito isso na ciência. Eu proponho hipóteses, nós refletimos sobre tudo isso, mas isso não é uma verdade que vai ficar estática, né? Então, várias pessoas vão vir depois de mim, várias pessoas vão pesquisar sobre isso e vão dar continuidade nesse conhecimento.
Refletir é o ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar, numa busca constante de significados. É examinar detidamente, prestar atenção e analisar com cuidado. Isso é filosofar. E a gente tem que fazer muito isso no nosso exercício nossa atividade, né? Nós não temos isso, mas nós precisamos desenvolver isso na nossa atividade enquanto psicólogos, né? A gente não pode só ter um olhar, a gente tem que talvez ter um caminho ou traçar talvez várias hipóteses, né? E depois a gente chegue talvez em algum lugar dentro do nosso campo prático, né? Vamos então definir a filosofia como uma busca organizada, sistemática do saber, já que o pensamento mítico, enquanto explicação do mundo, se apoiava na fé daquele que estava narrando. A filosofia propõe a investigação, a compreensão e organização do saber através da razão e não da crença. Por isso, podemos dizer que a filosofia, enquanto conhecimento racional e sistemático, nasce também as ideias psicológicas, as indagações sobre o processo individual e subjetivo do homem, né? Pois bem, sem entrar no mérito da polêmica que se discute ser a psicologia ciência ou não, reafirmamos que ela se torna científica ao final do século XIX. Em meio ao próprio advento de outras ciências e em meio ao recuo da filosofia enquanto teoria do conhecimento. Mas a vida do homem não é estanque, e o modo de produção capitalista se engendrou todo em nosso escopo científico, entre a crise global, que ele chama, já nos meados do século XIX, né? E aí ele elucida aqui que as obras de Marx e Engels é que trazem muito bem isso. Com a crise econômica social, o indivíduo, então, expressão humana do capitalismo, também entra em crise, questiona seus valores, suas habilidades, suas potencialidades, sentido de tudo, né? Sentido de vida, e faz-se necessário uma espécie ou uma ciência que explicasse os aspectos individuais e subjetivos do homem. Então, também, de maneira geral, essa crise de subjetividade, ela também está vinculada a uma crise econômica, né? Porque lembra que inicialmente a gente tinha um modo de história que o homem era um ser passivo e que tudo ele era produto do reflexo de uma série de coisas? E aqui, quando se põe em crise o econômico-social, ele também se põe em crise. Quem sou eu, né? A psicologia se desliga da filosofia e se configura enquanto ciência independente, quando deixa de buscar a essência humana e passa a adotar métodos para não só conhecer, mas também intervir nesse ser humano. Então, por isso, gente, que a nossa profissão ela é muito cuidadosa, a gente lida com o mais delicado, a gente lida com o outro. Então, quando chega um outro pra gente, a gente tem que ter um cuidado tão grande, sabe? E não é simples. É o que ele coloca lá na primeira aula, né? A psicologia ela não é abstrata, ela é concreta. A gente lida com um ser que está ali, com uma história. E não basta você fazer inferências do que é seu. Então, é por isso que a gente tem que ter um respeito muito grande com o sujeito que está ali, entendendo tudo que o envolve. E tudo que nós não sabemos que envolve a vida desse sujeito. Então, aqui a gente começa a ter conhecimento, como que nos foi, a percepção de vida, a visão de mundo e de sujeito que nós temos é o que nos foi apresentado. Então, dentro do curso, que bom que vocês têm contato com o diverso, porque isso amplia a nossa expectativa, né? A nossa maneira de ver os outros e o mundo, né? Por quê? Porque a gente recebe, a gente acolhe, a gente trabalha com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes. Eu, por exemplo, tenho clientes que moram nos Estados Unidos, que moram na Rússia, que eles vivem em outra cultura. Ou você, às vezes, tem pessoas que você vai atender dentro de um quilombola, isso é muito difícil de acontecer, mas acontece. Ou dentro de uma etnia indígena, que isso é mais fácil para acontecer. Então, a gente tem que entender o lugar desse sujeito, de onde ele vem, né? Como é que eu posso me aproximar de tudo isso? Né? De que lugar que ele está falando? E o que é ele dentro de todos esses fatores que o influenciam e constituem a sua subjetividade? Diante da diversidade, né, do mundo industrial e diante da possibilidade de potencialização da eficiência humana e da necessidade de conhecer e controlar suas próprias atividades, desenvolve uma forma de pensamento específico,
acerca do seu comportamento, desenvolve métodos para análise e compreensão do caráter individual do seu ser, bem como sua subjetividade, né? Então, aqui ele vai começar a falar, bom, nosso tempo já está acabando, que, de maneira geral, um tempo da psicologia, a gente também vai ser usada para ajustar o sujeito a todas essas condições que estão acontecendo, né? Econômicas e políticas, enfim. Então, ele fala do papel do psicólogo aqui, deixa eu passando aqui, que vocês vão ter acesso, né? Então, ele vai falar da questão do surgimento, então, da consciência, né? Que é, voltando àquele aspecto que a gente vai fazer a diferenciação do sujeito, com essas novas formas de existência, então eu vou surgir o quê? Novas formas de psique. E aí ele vai fazer essa diferenciação, e aí surge a consciência. Deixa eu passar. Então, o nascimento da consciência humana não requisitou de imediato seu conceito. Observa-se que a consciência vai se tornar objeto de estudo somente na era da psicologia científica, mas sim conceitos de fenômenos psíquicos que naquele determinado momento histórico eram importantes. Assim, é que temos ideias psicológicas, pois o conceito de consciência propriamente dito é novo, né? Então, a gente coloca aqui que ele vai tentar achar um nexo causal ou um eixo entre psicologia, filosofia e história, e ele vai fazer isso com o surgimento da consciência. Então, o nascimento da consciência humana não requisitou de imediato seu conceito. Observa-se que a consciência vai se tornar objeto de estudo somente na psicologia científica. E aí ele vai trazer que o filósofo na antiguidade, ele utilizava na fala o que era para ele psique, ele utilizava a alma, né? E através do conceito de alma que são explicadas as atividades subjetivas do homem. Isso naquela época, tá? Ah, não, peraí. Que logo quando eu estou sem tempo. Posteriormente, os gregos, seja no período de transição da era da antiguidade e da Idade Média, denominado neoplatonismo, seja na própria Idade Média, o conceito de alma é filosoficamente suplantado pelo conceito de consciência. Então, assim, a gente vai vendo esses movimentos de como a consciência era vista em outros momentos históricos, tá? Por fim, pontuando a necessidade de entender as ideias psicológicas que originaram possibilidades do aparecimento da psicologia como ciência, um dos caminhos que se pode ser percorrido é o desenvolvimento do conceito da consciência. Então, o que também está sendo apresentado para vocês? Uma possibilidade, né? Então, ele acha que essa trajetória que ele fez de escrita é a possibilidade de a gente poder falar sobre isso, né? Que a psicologia, então, ela surge enquanto ciência, ou quando ele fala que isso é muito novo, né? Que é moderno, nesse link que ele fez aí. Embora este só apareça como tal no pensamento posterior à antiguidade, que já está delineado. Então, em primeiro lugar, enquanto forma e apreensão da própria condição humana, quando o homem passa a se deslocar da natureza e vai se humanizando e se apropriando de toda uma cultura e sistema simbólico. Segundo, a noção de alma enquanto explicativa do pensamento, dando lugar às elaborações mais objetivas, né? Será quanto à realidade interior, né? Então ele começa a questionar, mas de uma maneira muito mais sistematizada. Corrido. Gente, e aí para vocês, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo. Acho que tranquilo? Então tá bom. Alguma questão? Tranquilo, agora estudar. Tá bem mastigadinho, né? Mas assim, é importante vocês, já falando disso, e o quanto esse texto é importante para a nossa formação, ou para a formação de vocês agora que estão fazendo essa trajetória, para que vocês tirem suas próprias reflexões, para que vocês também façam os links, que vocês também façam as associações, rememore algumas coisas e comece a criar suas próprias conexões. Algumas coisas que eu fiz com base na minha trajetória, né? Então, vocês também têm que se apropriar e começar a fazer isso. Isso é muito importante. Vocês tiveram um semestre anterior. E aí, esse semestre que vem, vocês vão estar vendo coisas, mas que vocês também conseguem fazer link com o que vocês já viram. Então, isso é importante. Isso também faz parte do exercício da reflexão, para a gente ir se apropriando do sistema de conhecimento,
tá? Mas, gente, não atrapalha minha aula. Certo, gente? Podemos encerrar, então? Ok, sim, certo. Então, tá joia. Fabi! Ok, então. Beijo. Karen tá aí. Saudades de vocês, gente. Vejo vocês, então, semana que vem, tá? E a gente se vê, né? Semana que vem só. A gente não... Eu que agradeço, Nilce, né, por estar aqui com vocês. Tô Tchau. com muita saudade. Beijo. Ok, beijo, abraço. Abraço para vocês.